Olá pessoal, vamos continuar então nosso curso que analisa o pacote anticrime, ainda falando das alterações promovidas na Lei de Execução Penal. Vamos falar agora especificamente da alteração promovida lá no artigo 112, em relação aos novos critérios para a progressão de regime. Permitam que antes eu faça uma contextualização aqui, como geralmente eu gosto de fazer, de como é essa questão da progressão de regime no Brasil. Até 2007, ou seja, antes da Lei 11.464, existia apenas uma única forma de você progredir de regime, desde que você cumprisse, evidentemente, o requisito objetivo. Qual era? Cumprir 1/6 da pena. Esse era o requisito objetivo para você progredir de regime. Independentemente se você fosse condenado de forma reincidente, independentemente se você fosse primário. Então veja, sendo primário ou reincidente, se você cumprisse 1/6 da pena, portanto preenchendo o requisito objetivo e também preenchendo o requisito subjetivo, que era a questão de ter bom comportamento carcerário, preenchido esses dois requisitos, subjetivo e objetivo, até 2007 você tinha direito a progredir de regime cumprindo 1/6 da pena, ok? Até 2003, a gente tinha a obrigatoriedade de que fosse realizado um exame criminológico. É um exame feito por profissionais de diversas áreas que atestam a questão do bom comportamento carcerário ali, se a pessoa tem risco de reincidir, se não tem. Até 2003 era obrigatório. A partir de 2003, a jurisprudência, o STF, entendeu que isso não era mais obrigatório. Um juiz da execução penal não poderia condicionar a progressão do regime de alguém à submissão dele a esse exame, ok? Então o STF flexibilizou o entendimento nesse sentido. O juiz até poderia solicitar, ele poderia ter esse elemento como um dos argumentos a mais ali na formação do requisito subjetivo na questão do bom comportamento carcerário. Em 2006, o mesmo STF declarou inconstitucional o artigo 2º da Lei 8.072 de 90. Porque veja bem o seguinte, ó, aqueles que cumprissem 1/6 da pena, como eu havia dito antes, teria direito a progredir de regime. Só não teria direito a progredir de regime aquele que estivesse cumprindo pena por crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então, se a pessoa tivesse sido condenada num crime hediondo ou equiparado a hediondo, conforme o artigo 2º da Lei 8.072, da Lei de Crimes Hediondos, até 2006 ela teria que cumprir a pena integralmente no regime fechado. Em 2006 o STF declara isso inconstitucional e entre esse julgamento de 2006 e a entrada em vigência da Lei 11.464 de 2007, todos os presos condenados em crime hediondo poderiam progredir de regime nos termos do que havia de legislação até então, que era o cumprimento da pena no quantum de 1/6. Em 2007, como eu já disse, entrou em vigência a Lei 11.464. E a Lei 11.464 estabeleceu alguns critérios novos para a progressão de regime. Ela diz o seguinte, ó, continua sendo o quantum de 1/6 para a progressão de regime no Brasil, desde que esse agente seja condenado num crime que não seja hediondo ou equiparado a hediondo. Agora, se o agente for condenado em crime hediondo ou equiparado, não é 1/6 de cumprimento de pena que deve ser cumprido por ele. Deve ser no valor de 2/5 se esse condenado em crime hediondo for primário, ou 3/5 se esse condenado em crime hediondo for reincidente. Então, criou essas três novas categorias. Aquele condenado em crime não hediondo ou equiparado a hediondo, ele pode progredir de pena em 1/6, sendo ele reincidente ou primário. Não faz essa distinção a lei. Agora, se for condenado a crime hediondo ou equiparado, 2/5 primário, 3/5 reincidente. Em todos esses casos, também deve ser observado o requisito subjetivo, que é avaliar o bom comportamento carcerário ali. A gente tem súmula do STF, vinculante, inclusive, a súmula de número 26, a súmula do STJ de número 439, que trata da questão do exame criminológico. Ambas as súmulas dizem que não é obrigatório esse exame criminológico, mas pode ser usado pelo juiz, desde que seja de forma fundamentada,
para averiguar se tem direito ou não à progressão de regime. Aí a gente entra, então, nas alterações promovidas agora pelo pacote anticrime. O pacote anticrime trouxe uma série de valores diferentes, de percentuais de cumprimento da pena diferentes, e que ora vai olhar se é primário, ora vai olhar se é reincidente, se é crime hediondo. Então eu convido vocês a acompanhar comigo a leitura aí do artigo 102, inicialmente aqui no inciso 1º. Diz que a pessoa poderá progredir de regime cumprido 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, se for primário e não tiver cometido crime com violência à pessoa ou grave ameaça, ele pode progredir de regime através do cumprimento de 16% da pena. Evidentemente, não sendo um crime hediondo também. Inciso 2º, 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou a grave ameaça. Então, a diferença aqui no inciso 1º ele teria que ser primário, inciso 2º é cumprido 20% da pena para progredir de regime se for reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça e também não sendo crime hediondo ou equiparado. Inciso 3º, 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, se o crime é um crime que envolve violência à pessoa ou grave ameaça e ele é primário, ele tem que cumprir ao menos 25% da pena. Inciso 4º, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, no inciso 3º era 25% para o primário em crime que envolveu violência à pessoa ou grave ameaça. Agora, inciso 4º, 30% de cumprimento da pena se ele é reincidente em algum crime que envolveu violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 5º, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Então, o agente é primário, mas condenado em crime hediondo ou equiparado, cumprimento de 40% da pena ao menos. Inciso 6º, 50% da pena se o apenado for, a linha A, condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte se for primário, vedado o livramento condicional. A linha B, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado. A linha C, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Essas situações, então, impõem que ele cumpra ao menos 50% da pena para a progressão do regime. Inciso 7º, deverá cumprir 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, o apenado reincidente na prática de algum crime hediondo ou equiparado, cumprimento de 60% da pena. A gente viu lá no inciso 5º que ele deveria cumprir 40% se fosse primário em crime hediondo ou equiparado, sendo reincidente 60%. Inciso 8º, 70% da pena se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, vedado o livramento condicional. Então, a hipótese mais draconiana aqui do pacote anticrime, no inciso 8º do artigo 112, é essa daí. Reincidente em crime hediondo ou equiparado, que tenha resultado morte, e ele deverá cumprir ao menos 70% da pena, sendo também vedado o livramento condicional. Ok, pessoal? Os parágrafos que vêm abaixo aí, vocês vão ver que trata da necessidade de fundamentar, se for utilizar o exame criminológico, diz que o crime do chamado tráfico privilegiado, 33, parágrafo 4º, não é considerado hediondo, já é um entendimento sumulado que ele traz aqui para dentro. O último parágrafo também traz uma súmula, uma súmula do STJ, e agora dizendo que o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, devendo a contagem que você já cumpriu da pena ser recomeçada do zero. Isso era algo já pacífico na jurisprudência, inclusive através de súmula do STJ, que agora vem para dentro da legislação.
É isso que eu tinha para dizer hoje. Aguardo vocês no próximo encontro. Obrigado, fique com Deus.